Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Mais uma vez é uma alegria nós termos a possibilidade de nos encontrarmos assim de forma online, onde nós queremos compartilhar da palavra de Deus e sermos alimentados pelo seu Santo Espírito. Eu quero saudar a cada um de vocês que nos assistem no dia de hoje com as palavras de 2 Timóteo, o capítulo 1, o versículo 13, onde nós lemos assim. O apóstolo Paulo escreve: tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei, e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Amados, eu destaco dois momentos desse texto. O primeiro deles, quando nos fala sobre os ensinamentos verdadeiros. Nós vivemos num momento e numa sociedade onde nem todos os ensinamentos são verdadeiros. Muitos, mas muitos mesmos, são ensinamentos falsos que nos querem nos afastar ainda mais de Deus. Por isso nós precisamos ter esse cuidado de saber dar ouvidos aos verdadeiros ensinamentos, os ensinamentos que vêm de Deus. E o segundo momento é quando nos fala: fiquem firmes na fé, fiquem firmes no amor. A nossa firmeza deve estar arraigada na fé, nos ensinamentos verdadeiros que vêm de Jesus Cristo, no amor que Ele revela a nós, no amor que Ele nos mostra na cruz. Que a nossa fé, o nosso amor e a nossa mente possam buscar os ensinamentos de Deus para o nosso viver hoje e sempre. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que dá a cada um de nós os únicos ensinamentos verdadeiros. Também em nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz se entregou por amor a nós, para que a nossa fé pudesse ser depositada nele. E em nome do Espírito Santo, aquele que quer agir na nossa vida hoje e sempre. Amém. Queremos orar. Deus amado, obrigado por esse dia que tu nos dá. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor revelado a nós através de Jesus Cristo. Nos faz, Senhor, buscar em Ti os únicos verdadeiros ensinamentos. Nos faz, ó Deus, firmar a nossa fé na Tua palavra. Nos faz, Senhor, compreender, reconhecer e viver o Teu amor em nossa vida. Assim cuida de nós. Nós também, ó Deus, pedimos, abençoa esse culto. A palavra que nós aqui vamos ouvir, que ela possa fazer raiz no nosso coração e transformar o nosso viver. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos agora escutar uma história especial para as crianças e hoje quem conta a história é a tia Iris. Vejamos. Olá, crianças, eu sou a tia Iris. Hoje eu vim contar para vocês a história da multiplicação dos pães. Por onde Jesus passava, as pessoas sempre o seguiam porque eles estavam ansiosos para ouvir o que ele tinha a falar. Jesus trazia-lhes uma palavra de esperança de um mundo melhor, onde todos seriam iguais e todos seriam amigos. E assim as horas passavam e ninguém percebia. Já estava ficando tarde e eles não tinham comida para tanta gente. Aí os discípulos pediram para que Jesus mandasse o povo embora. Mas Jesus disse: o que vocês têm aí? E um discípulo disse que há um menino com um cesto com 5 pães e 2 peixes. E o menino veio e entregou seu lanche para Jesus. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele estava feliz em poder repartir. Jesus pegou o alimento e orou e agradeceu a Deus. E o que aconteceu? Foi como se o cesto não tivesse mais fundo. Todas as pessoas foram alimentadas
E ainda sobrou 12 cestos com pães e peixes. E assim, mais uma vez, Jesus nos ensinou que precisamos repartir com as outras pessoas o que temos e agradecer a Deus o que Ele nos tem dado diariamente. Crianças, quando você puder repartir o que você tem, reparta. Um grande abraço e que Deus vos abençoe. Amados, nós também vivemos momentos difíceis, momentos de luto, e esse momento tem sido vivenciado pela família Roivas nos últimos dias e também hoje. Nós queremos lembrar dessa família em oração, nós queremos nos colocar ao lado deles que agora passam por esse momento de luto e de perca. Eu quero aqui lembrar, então, os dados. A dona Diglenda Roivas nasceu no dia 12 de agosto de 1958, aqui em Aurora, filha do seu Dietmar e da dona Alma Schulze. Ela casou-se com o seu Lourival no dia 8/10 de 1977, também aqui em Aurora. E desse matrimônio eles tiveram 3 filhas. A dona Diglenda era agricultora, aposentada, membro aqui da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. E faleceu agora no dia 27, em Rio do Sul, por volta das 5h20 da tarde, em decorrência de um edema agudo no pulmão, também de uma insuficiência cardíaca, também de uma insuficiência renal crônica, e em decorrência de uma hipertensão arterial sistemática. A dona Diglenda alcançou a idade de 61 anos, 11 meses e 15 dias e deixa enlutada a mãe, a dona Alma, o esposo, o seu Lourival, 3 filhas, 2 genros, uma irmã, 4 cunhadas, 4 cunhados, 3 netos e demais parentes e amigos. Foi sepultada no dia 28, às 2 horas, aqui no cemitério da comunidade de Aurora. E a família lembra e agradece ao Hospital Regional Alto Vale por todo o apoio prestado à dona Diglenda nos momentos em que ela esteve internada, assim como também ao ProRim durante o tempo em que ela precisava fazer hemodiálise, assim como também a todos os amigos, parentes, familiares que se fizeram presentes nesse momento de dor, de luto e de tristeza. Nós queremos orar por essa família. Deus amado, tu sabes o quanto a família Roivas ainda sofre por causa da partida da dona Diglenda. Nós, a Deus, te pedimos que a tua mão poderosa esteja sobre eles nesse momento e que eles possam olhar para ti e que eles possam ter a certeza da promessa que Jesus Cristo fez, que um dia todos nós seremos ressuscitados e um dia teremos a possibilidade de estarmos junto a Deus no reino celestial. Assim, ó Deus, que tu console e conforte essa família nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, que eles possam sentir a tua presença hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos ouvir um hino e esse hino também quer nos preparar para o momento da mensagem. Tempestades a me consternar, pelo verbo eterno
Amados, nós chegamos ao final da nossa série de pregações que nos fala sobre o Pai Nosso. Nós pudemos, durante estes 4 últimos cultos, olhar um pouco para essa oração modelo e, a partir dela, tirarmos alguns ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento onde uma das palavras que mais ouvimos e uma das palavras que nós mais pronunciamos é a palavra proteção. São vários os protocolos de proteção, são vários os níveis e, sem sombra de dúvida, todos estes protocolos, todas estas formas de proteção, elas são necessárias no momento em que nós estamos vivendo. Aproveito até mesmo, antes de olhar com vocês o texto bíblico, de nos relembrar a necessidade que é nós usarmos máscara. Muitas vezes as pessoas não querem usar a máscara, acham que é desnecessário, mas amados, o fato de você usar a máscara quando você está num ambiente público, no mercado, numa loja, em algum outro lugar, é uma maneira de você estar demonstrando que você está cuidando da tua vida, mas que também você está preocupado com a vida do próximo. Essa é uma maneira de você proteger a si mesmo, é uma maneira de você proteger o teu próximo. Então que a gente possa continuar nesse momento em que nós vivemos, usando máscara, higienizando as nossas mãos, usando álcool gel, se possível não indo toda a família no mercado ou em outros estabelecimentos, não realizando momentos de aglomeração onde o vírus pode ser ainda mais disseminado. Isso é proteção. E o Pai Nosso nos fala sobre isso, o Pai Nosso nos lembra sobre essa proteção. Mas lembrando, voltando para o nosso texto, nós falamos sobre proteção, nós precisamos nos proteger, é necessário. Mas diante disso eu faço a seguinte pergunta: e sobre a nossa vida espiritual? Sobre o nosso relacionamento com Deus? Qual tem sido o cuidado que nós temos tido? Qual tem sido a proteção que nós temos trazido à nossa vida espiritual? Vivemos numa sociedade atenta e preocupada com as mais diversas formas de cuidado. Agora, de forma especial, nós estamos cuidando com relação ao Covid-19. Mas é certo que as pessoas cuidam do corpo, da saúde física, cuidam dos bens, que hoje em dia a grande maioria das pessoas possui seguro do carro, possui seguro da casa, muitos possuem o seguro de vida. Cada dia mais as pessoas estão preocupadas com a alimentação, investindo numa alimentação saudável, protegendo o seu corpo daquilo que é nocivo. As pessoas fazem uma proteção financeira, enfim, tentam de todas as formas proteger a sua vida física, tentam proteger os seus bens, aquilo que eles têm adquirido, tentam proteger o seu financeiro. Mas de novo a pergunta: e o nosso espiritual, nós temos protegido? Certamente a resposta seria, infelizmente, não. A grande maioria das pessoas estão preocupadas com proteger tudo, mas se esquecem de proteger o mais importante. A grande maioria das pessoas, infelizmente, não estão preocupadas com a sua vida de fé. A maioria das pessoas, infelizmente, não estão preocupadas com o seu relacionamento com Deus. Talvez seja até engraçado,
Mas se uma pessoa vem ao culto, quando nós então tínhamos culto presencial ou quando nós voltarmos a ter culto presencial, e ela por um acaso esquece a sua Bíblia dentro do templo, e ela então chega em casa e diz: opa, esqueci a minha Bíblia. Certamente ela não vai ficar preocupada e vai querer logo voltar para lá, até o templo, atrás da sua Bíblia. Mas se por um acaso ela esquecer dentro do templo o seu celular, ela não vai pensar duas vezes em voltar imediatamente para buscar ele. O que eu quero dizer, amados, com isso, é que muitas vezes nós estamos deixando o nosso espiritual de lado. Nós estamos deixando ele para trás. Nós não estamos dando a devida atenção e, principalmente, nós não estamos dando o devido cuidado para com o nosso relacionamento com Deus como deveríamos. Como já dito, nos preocupamos com tudo e mais um pouco, como diz o ditado, mas com aquilo que é o mais importante. Muitas vezes esse nós não temos nos preocupados. Amados, talvez o que eu venha a falar seja um tanto quanto duro, mas é a realidade. No dia que você morrer, todas as proteções que você tomou e teve em tua vida chegam ao fim. Mas se você se preocupou com buscar a proteção para a tua vida espiritual, na realidade, é ali no dia da tua morte que a tua vida, a vida verdadeira, a vida eterna terá início. Amados, eu não estou dizendo que você não deva buscar se proteger ou proteger os seus bens. Você deve e precisa fazer isso. Mas o que eu peço é para que você não esqueça de proteger a tua vida espiritual, de proteger a tua vida relacional com Deus. Não deixe ela de lado. Ela é mais importante do que todo o resto no teu viver. Encerrando então a nossa série de Pai Nosso, nós falamos sobre o final dele, aonde nós lemos em Mateus 6,13 assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte é a única parte no Pai Nosso, aonde nós vamos enxergar um pedido para que algo não aconteça. Em todas as outras petições, nós assim chamamos, em todas as outras petições do Pai Nosso, nós sempre vamos observar que a oração está pedindo para que algo aconteça, né? Nos seja dado o sustento, os nossos pecados sejam perdoados, mas aqui o texto nos fala sobre um pedido para que algo não aconteça. O texto nos fala que não nos deixes cair em tentação. Jesus estava ensinando para os discípulos que eles deveriam orar pedindo a Deus para que Ele não permitisse que eles caíssem em tentação, que eles acabassem cedendo ao inimigo. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, o inimigo, o diabo, tem buscado nos fazer cair em tentação. Amados, o diabo é especialista em descobrir o nosso ponto fraco. E é ali que ele vai agir tentando nos atingir para nos derrubar. Por isso, nós precisamos sempre lembrar das palavras do Pai Nosso, do pedido que ali é feito. Precisamos sim pedir para que Deus nos livre das tentações, que Deus nos livre das armadilhas do diabo. Como já dito, ele vai nos tentar a todo instante. E nós precisamos nos manter firmes. Precisamos buscar em Deus a proteção para a nossa vida. Precisamos buscar em Deus
o livramento para o nosso viver. Amados, você não vai no banco e consegue fazer um seguro contra as tentações do diabo. Amados, você não vai numa seguradora e consegue ali fazer uma proteção para que o diabo não haja na tua vida. Não, a única maneira de você conseguir estar protegido contra o diabo é buscando em Deus. É pedindo, assim como as palavras do Pai Nosso nos falam, é pedindo para que Ele nos livre das tentações. É pedindo para que Ele não permita que o inimigo possa atingir a nossa vida. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, nós lemos o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Todas as pessoas passam por tentações. Todas as pessoas em algum momento serão tentadas. Todas as pessoas em algum momento terão a sua vida tentada pelo inimigo para que façam algo de errado. E esse texto nos fala que Deus não permitirá que as tentações em nossa vida sejam maiores daquilo que nós podemos suportar. Não virá sobre nós tentação que seja impossível de suportar. A grande questão, amados, é que nem sempre nós queremos suportar ou nem sempre nós queremos lutar contra as tentações. Muito facilmente nós nos deixamos dominar por elas. Ou usamos a desculpa e dizemos que eu não tenho força para suportar as tentações. Olha o que o texto diz. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus mesmo, providenciará um escape para que o possam suportar, para que possam suportar a tentação. Mesmo em meio à pior tentação, Deus estará ao nosso lado, nos auxiliando a passar por esse momento. E novamente lembro, somente em Deus nós podemos ter a proteção realmente eficaz. Amados, não se esqueçam, Deus é extremamente necessário na nossa vida. Mas é também preciso que eu e você possamos pedir, assim como as palavras do Pai Nosso nos dizem, que eu e você possamos pedir para que Deus nos livre das tentações. Eu e você precisamos pedir para que Deus não deixe com que o inimigo chegue a atingir a nossa vida. Nós precisamos buscar viver o que as palavras do Pai Nosso nos ensinam. Nesta oração, Jesus Cristo ensina aos discípulos sobre a vontade soberana de Deus. Jesus ensina aos discípulos que mesmo que eles tenham desejo, assim como nós também podemos ter desejos, nós precisamos lembrar que é a vontade de Deus que precisa se tornar realidade na nossa vida. Também, amados, nesta oração, Jesus Cristo ensina aos discípulos sobre a gratidão pelo sustento de cada dia. Esse em todos os aspectos do nosso viver. Ele nos lembra que nós precisamos ser gratos a Ele. Jesus aqui também nos lembra sobre a necessidade que nós temos de pedir perdão e também de dar o perdão. De resolver os nossos conflitos, de resolver as situações pendentes em nossa vida. E como vemos hoje, também ali Jesus Cristo nos lembra sobre a necessidade que temos de pedir para que Deus proteja a nossa vida. Novamente, amados, nós não fazemos ideia
do quanto o inimigo tem tentado destruir a nossa vida. Do quanto o inimigo tem tentado destruir a família. Do quanto o inimigo tem tentado fazer com que aquilo que é errado, aquilo que é abominável, agora seja aceito e certo. Diante de tudo isso, amados, nós precisamos pedir e pedir a Deus: Senhor, nos livra das tentações. Senhor, nos livra do mal. Senhor, não deixe com que o inimigo atinja a nossa vida. E, se o inimigo conseguir nos atingir, nós podemos ter a certeza que também ali Deus estará do nosso lado, nos dando força para suportar esse momento de tentação. Não é fácil. Muitas vezes nós caímos em tentação e eu também caio em tentação. Mas sempre de novo nós precisamos lembrar as palavras do Pai Nosso. Sempre de novo nós precisamos lembrar que Deus não nos deixa sozinhos. Que Deus está sempre ao nosso lado. E assim como o Pai Nosso encerra dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus tem o poder de agir na nossa vida. Deus tem certamente o poder de nos proteger do inimigo. E Deus tem o poder de nos dar a vida eterna. Que possamos lembrar disso, que possamos viver isso. Por isso, amados e amadas, que possamos vivenciar o Pai Nosso. Que esta oração não seja apenas um conjunto de palavras, mas que ela possa ser uma verdade, que ela possa ser um objetivo de vida. Que Deus, que é o nosso Pai, possa ouvir da nossa boca, possa ouvir do nosso coração estas palavras. Não apenas como uma recitação, mas como um estilo de vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça viver as palavras do Pai Nosso em todos os dias da nossa vida. Amém. Amados, nós chegamos ao fim do nosso culto e nós queremos falar com o Pai Nosso. Queremos falar com Deus, aquele que é o nosso Pai. Oramos. Deus amado, obrigado porque Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que age em nossa vida. Tu és aquele que está ali nos dando sustento, nos dando a possibilidade de termos o perdão dos pecados e também de perdoar. Sendo aquele que precisa ser respeitado o desejo. E também, ó Deus, aquele que nos protege do inimigo, aquele que nos livra de todo o mal. Obrigado, Senhor, porque Tu ages dessa maneira no nosso viver. Que isso se torne realidade. Assim, ó Deus, nós rogamos de uma forma muito sincera. Ó Deus, nós estamos vivendo nos últimos dias um crescimento muito grande do Covid-19. Nós estamos nos preocupando com tudo isso e nós pedimos ao Pai pela Tua misericórdia. Que essa pandemia possa chegar ao fim. Que tudo possa ser resolvido. Que nós possamos voltar à normalidade, segundo a Tua vontade. Assim, ó Deus, continua abençoando a todos os profissionais da saúde, a todas aquelas pessoas que estão na linha de frente. Dá a eles, Senhor, força e sabedoria. Sejas, ó Deus, o Pai deles, seja a força deles nesse momento. Assim, Senhor, cuida da nossa vida, cuida do nosso viver, age em nós, transforma o nosso coração. E obrigado, porque Tu és o nosso Pai, o Pai Nosso, aquele que está conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos receber a bênção de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós levante o seu rosto e nos livre do mal, nos livre do diabo, hoje e sempre. Amém.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e busque em Deus a proteção que você tanto precisa. Um grande abraço.